Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não nos conhece, somos Edivan e Camila e juntos estamos transformando uma van furgão L3H2 Renault Master e um motorhome aqui na garagem de casa. E se você quer receber dicas e saber como montar e economizar na montagem do motorhome, já aproveita e já se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma informação. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveito para te convidar para assistir alguns vídeos anteriores para entender todo o passo a passo até chegar aqui. Nesse momento estamos na reta final do acabamento, onde faltam alguns detalhes da parte técnica, alguns detalhes aqui no nosso balcão da cozinha que já vamos finalizar nas próximas semanas. Ainda tem um vídeo que fala sobre todos os custos que a gente está gastando aqui na montagem do nosso motorhome. O que a gente já gastou e o que a gente pretende gastar para acabar de finalizar essa montagem. E a ideia aqui do canal é ajudar você que queira montar seu motorhome de uma forma mais econômica. Quando a gente começou o nosso planejamento aqui, a gente sabia que se a gente dependesse de alguma empresa para montar esse motorhome, com certeza nosso sonho seria adiado por mais alguns anos aí. Porque o custo com certeza é muito mais alto, chega a ser 3 a 4 vezes mais alto que você vai gastar se você decidir colocar a mão na massa aqui. Então por conta disso, já deixa o seu joinha aí, já deixa o seu gostei, com certeza isso vai nos incentivar trazendo conteúdo aqui para vocês e vai mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante, alcançando mais pessoas que também têm esse objetivo de montar seu próprio motorhome. Nesse vídeo de hoje eu vou atualizar vocês como que tá essa montagem, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente fez essa semana e deixar vocês atualizados sobre tudo que tá rolando por aqui. Então essa semana a gente deu prioridade para fazer alguns detalhes pequenos que estavam se acumulando. A gente vai deixando algumas coisinhas pequenas. É um detalhe de pintura, é um detalhe de uma massinha, é um furo que tem que tampar, é um parafuso que tem que colocar para fixar alguma coisa, é um fechamento de madeira. Isso vai se acumulando, né? E se a gente não parar para poder fazer, no final da obra acaba tomando muito nosso tempo, né? Então vamos já levar a obra por inteira aí, deixando tudo regularidinho, tudo certinho. E é isso que eu vou mostrar para vocês que a gente fez essa semana. Uma das coisas que estava sem fazer aqui no motorhome, que a gente foi deixando, depois de ter instalado o nosso piso vinílico, foi instalar esse rodapé, né, que lá na Leroy Merlin vende como chamado cordão. Então a gente precisou colocar ele aqui no fundo, aqui na parte do banheiro, essa curvinha e aqui debaixo dos assentos, né, para dar um acabamento melhor e não ficar aparecendo o piso vinílico, o detalhe do corte do piso vinílico, né. Aqui tá retinho porque essa peça tá por cima do piso, porém aqui não, aqui ele encosta na madeira e fica aparecendo um recortezinho aqui. E assim ficou muito mais legal, muito mais charmoso aqui o nosso acabamento, né. Aqui para instalar, a gente cortou, usando a serra de bancada, a gente cortou tudo em 45 graus, para dar um acabamento mais legal aqui. E lá naquela outra ponta também. Foi só colar tudo. Primeiro eu colei essas duas peças, uma na outra, com Super Bonder, tá? Uma cola instantânea. E depois colei também no chão, no piso, da mesma forma, com silicone. Foi só colocar o silicone aqui, apertar, depois de cortado, ela já fixou, ficou bem presa aqui no local. E aqui a gente tá doido para terminar essa cozinha já, para ver o motorhome praticamente pronto, mas como eu disse para vocês, a gente precisa terminar esses detalhezinhos primeiro. Então a gente vai terminar essa cozinha nas próximas semanas e por enquanto vamos fazer esses detalhes que ainda tá faltando. Acendendo aqui a luz, essa parede também não estava pintada, ela estava só com fundo branco, né? Inclusive essas paredes aqui ainda tá com fundo, somente com a tinta fundo, e com o tempo ela vai começando a amarelar, então não vai ficando um aspecto muito bonito. E aqui tá tudo pintado já com a tinta esmalte branca, né? Dá uma diferença boa já na tonalidade. Então a gente tá pegando esses detalhes para fazer. Outra coisa que a gente fez também, além de pintar essa parede aqui, foi já fazer o revestimento dessa porta. Vou fechar aqui para vocês verem. Aqui, ó, tava tudo aparente a lataria, né? Não tinha esse fechamento aqui de cima e não tinha esse fechamento aqui de baixo de madeira. Aí a gente contornou, né? Eu tenho um vídeo explicando na parte da marcenaria aqui, os vídeos anteriores que eu já postei, que mostra como que a gente faz para poder cortar certinho esse molde aqui, encaixar certinho, tá? Basicamente, a gente compra aqueles plásticos de forrar a mesa, né? Aqueles plásticos transparentes, grossinho, e coloca ele aqui por cima preso nessa lataria inteira, né? Vem com um pincel atômico, aqueles de tinta, e vai contornando com a caneta, né? Onde a gente vai ter que cortar a madeira. Vai fazendo o molde dessa forma, através do plástico. Aí do plástico marcado, a gente corta com a tesoura, coloca num papelão e corta o papelão e traz aqui pro lugar para ver se realmente tá do jeito que a gente pensou, né? Isso nessa peça de baixo e nessa peça de cima. Aí, estando de acordo com o papelão, que se tiver algum erro, né, dá para se recuperar ainda, antes de perder algum pedaço de madeira. Aí a gente corta o papelão estando ok, aí sim a gente pega e corta a chapa de madeira. Aqui eu aproveitei uma chapa bem fininha que eu já tinha, né? Inclusive essa chapa aqui foi retirada aqui do próprio furgão, na época que a gente comprou. Ele veio e acabou sobrando algumas chapas, né? Tava em condições boas. A gente aproveitou, como ela é fininha, acho que é de 6 milímetros. A gente cortou aqui no perfil e montou aqui na janela. Um outro detalhe também que a gente fez aqui essa semana
Depois que a gente fez essa parte de madeira e pintou tudo certinho, a gente vem colocando essa moldura. Essa moldura de borracha, originalmente ela vem junto com a janela para fazer a vedação externa, tá? Porém, como a gente substituiu essa borracha por muito PU, então a gente não viu necessidade de colocar ela por fora, a gente guardou ela para colocar aqui por dentro. É uma borracha. Como aqui entre a janela e a madeira tem uma abertura, a gente achou melhor colocar essa moldura, que ela dá a volta na janela inteira aqui, dando acabamento e fechando aquela aberturinha que tinha entre a madeira e a janela. Assim dando um acabamento mais legal aqui para a superfície. Aí aqui foi só cortar a borracha em alguns pontos que precisou e tal, pela parte de dentro, aquela que entra, né? E vem colando depois também com cola instantânea aqui, dando a volta na janela inteira e dando esse acabamento mais legal. E aqui na parte de cima a gente encerrou esse detalhe de acabamento fazendo essa persiana, né? A gente mostrou no vídeo anterior aí que a gente postou no canal como fazer ela no esquema de DIY de uma forma muito mais econômica aí. A gente compra só esse kit lateral aqui na internet, que é baratinho. Depois, através de um cano de PVC de Corvin e essas cantoneiras aqui para dar o acabamento aqui na parte de baixo, a gente monta ela com custo aí aproximado de R$55. Uma cortina muito mais econômica aí, não é a própria para motorhome, né? Seria a própria com blackout mosquiteira, mas porque a gente precisa aqui para evitar ficar batendo sol aqui no balcão e tal, a gente já acha que é interessante aí para economizar e já ter uma boa condição de blackout aí, ó. Já bloqueia totalmente a luz lá de fora. E desse outro lado aqui na parte da dinette, a gente fez a mesma coisa também com a moldura. Essa semana a gente colou a moldura aqui de fora a fora, em volta do perfil da janela, para dar um acabamento também. Até tinha aqui antes, né, saía nos vídeos anteriores aí, mas ela só estava encaixada, não estava colada e definitiva como está aqui. Para a gente colar, a gente precisou terminar as mãos de tinta que tinha que passar aqui na parede, deixar tudo bem pintado, para depois sim colar de uma vez só. Nós já colocamos aqui na janela da esquerda e na janela da direita. Já aproveitando e adiantando uma dica legal aqui para vocês, para dar esse acabamento bacana com essa madeira aqui no balcão, vou mostrar para vocês como que a gente já adiantou essa parte, tá? Aqui a gente optou por comprar uma madeira um pouco mais barata, que ela é um pouco mais fina, tá? E colamos ela num compensador naval aqui por baixo. Aqui entre as duas madeiras tem bastante cola para madeira aí, para uma peça travar na outra e evitar que essa peça de cima possa ficar se movimentando, ou rachando, ou abrindo, né? Então, para dar uma certa resistência mecânica, a gente colou essa peça na madeira de baixo, que a madeira de baixo ela é muito mais resistente a trações mecânicas. Então a gente colou para essa madeira de cima ficar bem travadinha. Porém, depois de uns 15 dias de montagem, que a gente já montou aqui já, tanto que eu ainda nem tratei essa peça ainda, porque a ideia era deixar ela secar bem no local, né? Possivelmente poderia surgir alguma trinca, né, em algum ponto. Então a gente ia cuidar dessa trinca primeiro, para depois sim tratar essa madeira e passar um verniz aí, alguma coisa do tipo, para poder proteger ela contra a umidade. E realmente foi isso que aconteceu. Aqui, como bate um pouquinho de sol, teve alguns pontos que abriu algumas trincas, agora não dá para ver direito, mas aqui tinha uma trinquinha, aqui tinha uma outra e aqui tinha uma outra pequena. Tá? O que a gente fez? A gente pegou na hora, inclusive foi essa semana também que eu fiz isso, eu passei Super Bonder na trinca, tá? Cola instantânea, todas as trincas passei a cola instantânea e já peguei uma lixinha um pouquinho mais grossa e vim lixando no local. Essa lixada que eu dou acaba surgindo um pozinho e esse pozinho vai penetrando junto com o Super Bonder. Então é importante você já colocar o Super Bonder, esperar ele penetrar, a hora que ele escorrer na trinca, aí você já vem com o pozinho já lixando para ir eliminando o excesso de Super Bonder e eliminar, e a própria poeira que vai surgindo da lixa, né, já vai tampando o canalzinho e dando acabamento. A própria madeira que vai sendo lixada aqui já vai surgir como o pozinho que vai preencher novamente essas trincas. Aqui eu já preenchi, aqui ainda falta um pouquinho mais de lixa, né? Mas praticamente está recuperado do balcão aí. Aqui foi mais grave. Essa parte aqui tinha levantado aqui quase aí 1 milímetro aqui entre esses dois dentes. Aqui desencaixou, começou a descolar, né, do original, que já vem colada, mas ela descolou e começou a levantar. Então a gente fez o mesmo processo, passou bastante cola aqui entre a abertura, né? E depois veio com a lixa, já dando aquele acabamento e surgindo esse pozinho para preencher já essas trincas, tá? Mas é importante aí que esteja bem fixado. A gente acabou colocando mais parafuso aqui por baixo para manter a madeira mais travada aí no local. Porque aqui no balcão não tem jeito, você acaba apertando um lugar, você quer deixar mais alinhadinho e tal, você acaba forçando algum ponto, que isso com certeza vai fazer com que a madeira fique um pouco, não fique
completamente reta aqui em cima, né? Então, para ela ficar uniforme, pode ser que ela force algum lugar e comece a querer abrir. Mas já tem mais de 15 dias que a nossa madeira tá aqui em cima, e foi só esses dois probleminhas que aconteceu, e a gente já corrigiu, e ela tá pronta para receber o acabamento final. E aqui por baixo, na hora de fixar, a gente usou essas cantoneirinhas que a gente comprou e fixou em vários pontos diferentes, para ficar bem resistente aí. E aqui foi a forma que eu coloquei alguns outros parafusos para segurar melhor a madeira no lugar. Pode ser algum lugar que a cola não tenha pegado muito bem, né? Então a gente acrescentou alguns parafusos para travar melhor uma madeira na outra. E montar um motorhome artesanal tem muito disso, tá? Muitas coisas que dão certo, muitas coisas que às vezes não dão tão certo, mas que a gente possa ir aprendendo com alguns erros e melhorando e corrigindo, né? E sempre manter em foco o quê? Que a gente precisa fazer um trabalho de qualidade, um trabalho bacana que vai durar pro resto da vida, mas que seja econômico, tá? Principalmente no quesito mão de obra. Quando a gente depende muito de terceiros para fazer o serviço, acaba encarecendo um pouco. Então por isso que muita coisa a gente cria aqui dentro, muita coisa a gente quebra a cabeça para poder fazer a coisa acontecer, porque a gente às vezes não vê em um lugar nenhum fazendo. Mas a gente tem alguma noção, então a gente faz do nosso jeito, e na maioria das vezes dá certo. E aqui falando um pouquinho da cor da tinta que a gente usou aqui também, né? Nós tivemos algumas perguntas. Essa daqui é uma cor cinza, Taça Real da Suvinil. É uma tinta esmalte à base de água. Inclusive toda a pintura que foi feita aqui no motorhome, que está aparente aqui, tanto o cinza quanto a parte branca, é tudo à base de água. Exatamente porque quando a gente pintou com o fundo branco fosco, né, para madeira, ele ficou um cheiro muito forte aqui dentro. Então a gente ficou muito preocupado quanto tempo levaria para sair esse cheiro daqui de dentro, se caso a gente usasse outro tipo de tinta à base de solvente, por exemplo, né? Então a gente preferiu já optar pela tinta à base de água, que ela é tão resistente quanto, porém não deixa um cheiro tão forte aqui dentro do nosso motorhome. Outra pergunta que nos fizeram também é se a gente vai arredondar esses cantos de quina aqui, né? Esse detalhe da mesa. A gente vai sim. No momento que a gente for tratar, eu vou ter que tirar esse estampo daqui de novo. Aí eu vou dar uma leve arredondada aqui, né? Não muito, mas uma leve arredondada. Até porque eu não sei se na hora da inspeção eles vão encanar com esse tipo de coisa, né? Então a gente já vai deixar aqui arredondado. E aqui na parte também dessa mesinha retrátil, a gente vai arredondar também essa quininha aqui já. Para já ficar do jeito e evitar que haja algum problema lá na hora de fazer a vistoria. E aqui na parte de baixo dessa mesinha de apoio aqui, a gente colocou também uma trava com cantoneira de ferro e mais uma madeira, atravessando a madeira de fora a fora, para evitar que ela possa ficar também se mexendo. Então tudo bem travadinho aí para evitar muita movimentação natural da madeira. E para quem tá perguntando o que é isso aqui na verdade é uma escadinha que a gente improvisou aí, não sei se eu vou manter assim ou se a gente vai trocar depois, mas eu aproveitei um resto de madeira que tinha, né, acompanhando o ripado lá do teto. A gente trouxe essa ideia para cá também. E aqui é só puxar e vira um degrauzinho aqui para poder colocar o pé e subir aqui na cama. Isso com certeza vai ajudar muito, porque nada a nossa cama aqui tem 90 centímetros de altura, então dificulta um pouco para a Camila subir. E aqui é uma outra parte também que estava sem finalizar a pintura, que era esses dois tampos aqui dessas duas portas, né? Esse daqui e desse lado de cá. Ainda estava sem a tinta esmalte, a gente tinha pintado só com tinta fundo branco fosca. E agora a gente finalizou com mais umas 2, 3 mãos aí de tinta branca esmalte também da Suvinil. Já deu uma clareada aqui já. Se comparar com o lado de cá, você vê que já está um pouco mais amarelado. Porque aqui ainda está faltando acabar de pintar com a tinta esmalte. A gente só está com a tinta fundo somente, então ela vai amarelando com o tempo. E a diferença na superfície é muito grande. Quando você passa a tinta fundo branca fosca aqui para madeira, ela fica um pouco áspera, tá? Porque ela vai criando pequenas pontinhas na hora que você passa o rolo, que depois é necessário você vir dar uma quebrada na lixa, né? Então depois que você passa a tinta fundo, você passa uma lixa nessa tinta fundo, para depois aplicar esmalte, que vai dar um aspecto mais lisinho para a superfície. E com certeza vai facilitar muito na hora de limpar também. Se de repente você esbarra a mão em algum lugar, a mão tá suja, você pega um pano úmido e passa. Por ser uma tinta esmalte, ela é uma tinta com uma camada meio plástica, né? Que ela acaba sendo mais fácil de limpar. E aqui também, aproveitei também que já estava mexendo aqui no fundo, já troquei também esse batente aqui dessa parte de baixo. Tem uma buchinha aqui dentro, que já estava bem gasta, né? Então a porta ficava, de certa forma, vibrando. Na hora que ela fechava, ela não tinha um calço que segurava bem ela no lugar. Então ela ficava vibrando um pouquinho. Então a gente já aproveitou, tirou essa proteção. Aqui é muito fácil de tirar, tem umas tampinhas aqui, ó. Pode ver que ela tem uma diferença, né? É meio camuflada, mas ela tem uma diferencinha. Aqui tem um risco, aqui tem outro, ó. Você pega a caixa de fenda, levanta ela aqui pra cima. Aí você vai desencaixando essas cunhas, né? Tem várias cunhas aqui, acho que é 7 de cada lado. Aí você tira essa proteção pra cima. Aí aqui depois para tirar o batente, são 2 parafusos, né? Com chave Torx. Você tira os 2 parafusos e faz a troca dessa peça. Aqui eu não sei porque que eles não vendem só essa buchinha, né? Seria muito mais prático.
de repente tivesse uma maneira de tirar, sacar ela aqui e já encaixar outra, mas eu procurei e não achei. Então eu tive que trocar a peça completa aqui, a peça de metal com a peça de, acho que é borracha isso aqui dentro também. E aqui, como vocês já devem ter reparado, a gente parou nossa parte técnica nesse painel aqui de fusíveis, tá? É assim que a gente controla toda a casa. Eu tenho um carregador de bateria aqui, o simples, né? Mas o suficiente aí, mesmo sendo de 8 A, eu consigo tocar alguma parte da casa aí na parte elétrica, né? Então eu ligo na tomada externa e consigo tocar pelo menos a parte de iluminação, clarabóia e climatizador, desde que não esteja tudo ligado ao mesmo tempo, né? Então eu já consigo me virar. Se de repente eu quiser ir fazer alguma viagem, eu ainda vou depender de um campo para poder ligar na tomada e controlar essa parte elétrica através de uma tomada externa. Mas é aqui que muito em breve vai ter nossa caixa d'água lá no fundo. Aqui vai ficar todo o nosso painel elétrico. Do lado de cá todo o painel da parte que comanda a parte da hidráulica. Vou instalar também nos próximos dias já o nosso reservatório de água do climatizador aqui na parte de baixo. Estamos querendo muito aí no final do mês já fazer o nosso primeiro teste, né? A gente já quer pegar um camping aí, já pelo menos com estrutura na parte elétrica e na parte hidráulica, pra gente já sentir como que é dormir, passar uma noite aqui dentro do nosso motorhome. Então a gente está planejando um local bem bacana aí, na beira de um rio e tal, uma natureza bem, um lugar bem agradável pra gente passar de um dia pro outro dormindo aqui no nosso motorhome. Inclusive a gente vai cozinhar, mesmo que se a gente não tiver o fogão ainda instalado, a gente vai ter o nosso fogão de camping, a gente vai levar e vai se virar de um dia para o outro vivendo aqui no motorhome. Nosso colchão já está encomendado também, os assentos da Ginete já estão encomendados, acredito que chegue até nessa viagem, né? Tomara que chegue, senão a gente vai ficar sem colchão. Então, chegando, a gente já vai providenciar essa viagem para mostrar aqui para vocês como que vai ser essa experiência também. Outra pergunta que nos fizeram é se essa plantinha é natural. Essa plantinha aqui não é natural, tá? A gente, quando eu fiz esse moldinho aqui com o resto de madeira, eu até coloquei uma plantinha natural aqui, mas como o motorhome fica vários dias fechado durante a semana, que a gente não consegue trabalhar integralmente aqui na montagem, porque a gente tem outros compromissos com o trabalho externo, então a gente acabou mudando aí. Achou essa planta aqui que tem uma cara de bem naturalzinha, né? Então a gente comprou ela lá na Shopee e colocamos aqui, para dar um charme. A gente estava sentindo falta de alguma coisa verdinha aqui no nosso motorhome, né? Então tem ali, essa daqui já é natural, tá? Essa aqui já é uma plantinha da família das suculentas, mas a gente não deixa sempre aqui dentro, né? A gente acaba, quando o motorhome está fechado, a gente leva lá para fora para tomar um arzinho. Bem, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Também não deixe de deixar o seu joinha e, se não for inscrito, se inscreva para não perder as próximas etapas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima etapa. Tchau, tchau!